A graça e a paz, queridos. Estamos no penúltimo dia de compartilhamento desse livro de Romanos. Hoje nós vamos falar de dois capítulos. Eu separei dois textos aqui. Do capítulo 13, nós vamos ler um versículo, e do capítulo 14. Por sinal, o último versículo de cada um desses capítulos, eu acredito que vai edificar a sua vida, vai clarear muita coisa na sua mente. Então vamos lá. O versículo 14 do capítulo 13 de Romanos diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não premediteis nenhuma oportunidade para a carne nas suas cobiças. Tem muita coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui, você vai ler esse capítulo 13, eu tenho certeza que você vai ser enriquecido no seu conhecimento, e você vai entender até um pouco porque ele está falando aqui na conclusão desse capítulo, para nós nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo e não premediteis nenhuma oportunidade. Eu quero focar com você aqui, bem nesse ponto, bem no meio do versículo. E não premediteis nenhuma oportunidade para a carne e as suas cobiças. Então, quando ele fala para nós nos revestirmos do Senhor, é para que nós possamos nos proteger de nós mesmos. Preste atenção. Você precisa entender que a maior luta que você tem é contra você mesmo. Em qual sentido? No sentido do entendimento, como nós falamos no capítulo 12, sobre uma mente renovada. Então, nós precisamos passar por esse processo de ter uma mente renovada para nós entendermos e caminharmos em convicção a respeito de quem nós somos. E não, como em Gálatas, Paulo, ele escreve também para que há uma batalha, né? Que o nosso espírito milita contra a carne, acho que é no capítulo 5, versículo 17. Nosso espírito milita contra a carne porque são inimigos, opostos. Então, há uma guerra dentro de nós, que é a carne e o espírito. E aí Paulo está escrevendo aqui, ele está falando, olha, seja revestido do Senhor. E não dê oportunidade para a sua carne, nem para as coisas que ela gosta. A cobiça são os desejos. Então, segue aí uma orientação, uma direção para você. A cada dia esteja se revestindo do Senhor. A cada dia busque com mais intensidade o Senhor. E não dê oportunidade. Por mais que você possa buscar o Senhor, a carne ainda vai ter desejos e vai querer outras coisas. Mas não dê oportunidade para ela. Se você der a oportunidade para a sua carne, ela vai pecar, ela vai se alimentar, porque a carne ela se alimenta do pecado e da cobiça, como Paulo escreveu. Então, quem não dá oportunidade para a carne não é Deus, é você. É você que tem que vigiar a sua carne, por isso que você tem que alimentar do Espírito. Nós já falamos aqui, em outros capítulos anteriores, que aquele que inclina para as coisas do Espírito, cogita das coisas do Espírito. Aquele que se alimenta da carne, cogita das coisas da carne. Então, esteja atento com relação a isso. E no capítulo 14, para a gente concluir, ele diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé. Pois tudo que não provém de fé é pecado. O texto, Paulo, no capítulo 14, se você provavelmente vai ler também, ou se já não leu, vai falar sobre alimento, comida consagrada, essas coisas, ele vai trazer uma orientação. É muito bom, o texto é muito bom mesmo. Mas eu quero me atentar por essa parte final, que ele diz que tudo, e tudo é tudo, tudo que é feito, aqui ele diz, pois tudo o que não provém de fé é pecado. Então, vamos concluir falando sobre isso. Não é só o que você faz que agrada a Deus. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é só fazer coisas, é o porquê que você está fazendo. Você está sendo movido por fé ou você só quer fazer o que você acha que é certo? Essas coisas são bem pessoais, isso é bem dentro de nós, queridos. E eu acho isso muito forte, porque não é só fazer coisa de Deus. Eu falo isso aqui várias vezes. Tem que fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós precisamos andar por fé e não por vista. Não é só fazer. Tem que fazer? Faz parte de quem nós somos. Então, a, a,
A chave de tudo é você se ver e ter convicção que você é um homem e uma mulher de Deus, porque isso é muita fé. Então, viva a sua vida com a convicção sobre quem você é. E as suas atitudes vão ser com base na sua convicção a seu respeito. Se você crê que você é um homem de Deus, se você crê que você é uma mulher de Deus, então você vai caminhar em fé. Então as suas atitudes, ou seja, aquilo que você faz, parte de uma convicção de que você é um homem de Deus. Mesmo no dia difícil, mesmo quando você fizer uma coisa que você não gosta, você vai perceber isso não faz parte de mim, porque eu creio, eu tenho fé que eu sou um homem de Deus, eu não preciso permanecer nessa condição. Então, ande por fé e não por vista, porque essa é a vontade de Deus para nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você ficar pensando em fazer coisas com fé, você vai falar, tem hora que eu acho que eu não creio. Tem hora que eu faço que eu nem lembro de Deus. Eu não estou falando a respeito disso. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, querido. Você precisa viver a sua vida com base na sua fé em Cristo Jesus, na obra consumada. Você nasceu de novo e você agora vive a sua vida para manifestar a glória de Deus porque você é filho dele. Não é pelo que você faz, não é porque você merece, é porque ele te amou de tal maneira que ele deu a sua própria natureza e ele te fez filho. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um abraço.